tivemos sequência de palestras, né, sobre a fibrose cística, no qual já foram abordadas as questões clínicas, a questão nutricional, a abordagem do fisioterapeuta, e hoje nós vamos falar sobre a abordagem social com o paciente de fibrose cística, né, sobre a intervenção do serviço social na fibrose. E como já foi abordado nas outras palestras, a fibrose cística é uma doença genética, né, uma doença grave, bem complexa, multissistêmica, uma vez que ela comete vários órgãos, principalmente os pulmões e os pâncreas, né? Então, sendo uma doença realmente complexa, grave, e que hoje, infelizmente, ainda não tem cura, ela tem uma série de implicações na vida dos pacientes, né? Que são implicações físicas, implicações emocionais, sociais e econômicas, tanto para o paciente quanto também para a sua família. E por isso, o tratamento de um paciente com fibrose, ele deve ser de forma integral, né? Tem que garantir a singularidade dos indivíduos. E também esse acompanhamento precisa ser longitudinal, uma vez que não tem cura para a vida inteira, então o tratamento tem que ser realmente bem interdisciplinar. E gostaria de falar também a respeito da importância de todos os profissionais, né, que acompanham a equipe de fibrose cística. Hoje, aqui no Espírito Santo, a equipe é composta por fisioterapeuta, pelo assistente social, pelo psicólogo, pelo microbiologista, né, pelo enfermeiro, pelo farmacêutico, pelo nutricionista, pelo gastro, pelo pneumologista. Todos esses profissionais têm um papel bem importante na condução do tratamento. Hoje, no Espírito Santo, nós temos 2 centros de referência de fibrose cística. Nós temos o Centro de Referência Pediátrico, que funciona ali no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que trata os pacientes de fibrose desde 2007. Temos também o Serviço de Referência do Adulto com Fibrose, que funciona no Hospital Estadual Dório Silva, e que trata esses pacientes desde 2010. Hoje, nós temos 153 pacientes com diagnóstico de fibrose cística, né, que estão sendo cadastrados, que são cadastrados nesses serviços, sendo 88 crianças e adolescentes, né, são 88 pacientes no centro pediátrico e 65 pacientes adultos cadastrados no Hospital Dório Silva. Aqui é a nossa equipe, né, é a equipe do Espírito Santo que acompanha os pacientes de fibrose cística, no qual eu participei tanto da equipe pediátrica, que tem um carinho enorme, quanto também hoje que componham a equipe do centro de adultos, que o que eu percebo é uma equipe realmente bem comprometida, bem implicada com o tratamento e que busca fazer uma diferença na vida desses pacientes. Hoje, como está o fluxo de atendimento? Funciona o paciente acompanhado no centro de referência. A partir do diagnóstico, né, da triagem neonatal, que aqui no Espírito Santo iniciou em 2009, que conforme as palestras anteriores vocês viram, que o diagnóstico na triagem neonatal é feito através do teste do pezinho e confirmado pelo teste do suor. Esse teste do pezinho é a análise de Vitória, né, que realiza esse teste do suor, dando positivo, no caso do teste do suor, ou duvidoso, ele passa a ser encaminhado para o centro de referência, que funciona no Hospital Estadual Infantil, né, Nossa Senhora da Glória. Então, os pacientes, a partir do momento que tem essa alteração no teste do pezinho, a PAI solicita o teste do suor, analisa o teste do suor e então encaminha para o centro de referência no Hospital Infantil. Uma outra possibilidade é também, no caso, quando não é aquela triagem neonatal, que a gente chama de diagnóstico tardio. Quando não fez o teste do pezinho, né, de repente nasceu anterior a essa data onde foi instalado o programa de triagem neonatal, mas que o pediatra, o clínico geral, o pneumologista, identificando os sintomas e suspeitando sobre a fibrose cística, é importante que encaminhe para o centro de referência, né, que lá é onde vai ser feita a investigação, e aí pode ser encaminhado tanto a criança, né, para o centro de referência infantil, quanto o adulto também para o Dório Silva.
E lá a equipe faz esse processo de investigação, solicitando, identificando a clínica, né, compatível com fibrosística, para confirmar, solicita o teste do suor, que é feito na PAI de Vitória, dando positivo ou duvidoso, o centro de referência passa a acompanhar esses pacientes, né? E como vocês viram também nas outras palestras, os exames genéticos também é bem importante na ação. Então, esse é o fluxo hoje, né, para passar a ser atendido no centro de referência, e uma vez o paciente infantil completando a maioridade, é encaminhado também para o Dório Silva. Então, tem um fluxo direto do centro de referência infantil para o centro de referência do adulto. E aí, aqui eu gostaria de falar sobre os legais, né, no tratamento da que o primeiro deles foi em 2001, né, com a criação do Programa Nacional de Triagem Neonatal, que realmente foi um marco, assim, na questão do diagnóstico precoce da fibrose cística, porque ele veio regulamentar a implantação do serviço de triagem neonatal, né, é nessa portaria onde está, que fala sobre o diagnóstico, o acompanhamento e o tratamento de algumas doenças congênitas, dentre elas a fibrose cística. Essa portaria fala de outras doenças também, mas o da fibrose cística é na fase 3, onde vem comentar, né, vem relatar sobre como tem que ser esse ambulatório multidisciplinar, especializado, vem falar como tem que ser a equipe mínima, as instalações físicas, os equipamentos básicos, né? Então foi a partir dessa portaria que se estruturou esse serviço e que aqui no Espírito Santo iniciou realmente em 2009. Nessa portaria vem falar também sobre a rede assistencial complementar. Uma vez identificando esse paciente e tendo esse serviço que vem acolher, é necessário também que se estruture uma rede, né, para garantir essa assistência complementar também para o paciente, que não seja só apenas no serviço especializado, né, no centro de referência, mas também uma série de outros lugares possíveis para acompanhar esse paciente na questão da assistência complementar. Um outro marco legal no tratamento é o protocolo clínico, né, e diretrizes terapêuticas para fibrose cística, que é de 2001, né, logo após o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o Ministério da Saúde já publicou esse protocolo, onde vem falar realmente sobre o tratamento, né, vem colocar a questão medicamentosa. E esse protocolo ele já sofreu 2 atualizações. A gente teve uma atualização em 2010 e recentemente também em 2017. Em 2016, a gente teve a publicação do protocolo assistencial de fibrose cística no Serviço de Referência Pediátrico e Adulto do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo ele tem o diferencial de ter um protocolo próprio, no qual é realmente apontado tudo isso que foi falado nas palestras, né, da abordagem clínica do paciente, da abordagem da fisioterapia, da nutrição, tem também falando sobre o serviço social, a psicologia. Então, tem um tópico para cada profissional, assim, sobre a abordagem acerca do paciente de fibrose cística. Então, quem quiser aprofundar mais a temática e conhecer realmente como devem ser os cuidados com o paciente de fibrose cística, é só acessar esse protocolo que hoje está disponível no site da Secretaria de Saúde, né, do Espírito Santo. Um outro a respeito do tratamento da fibrose cística veio em 2014, através da publicação da Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, né? É uma política inovadora, assim, que veio agregar bastante ao tratamento da fibrose cística. Não só da fibrose cística, mas também de outras doenças raras, né? Porque é através dessa portaria, né, através da implementação dessa política, que veio ter incentivo financeiro para os serviços de referência, veio definir objetivos, né, princípios e diretrizes acerca do cuidado desses pacientes com doenças raras, todos em consonância mesmo com o Sistema Único de Saúde, com a legislação do Sistema Único de Saúde. Vem colocar também a respeito do cuidado às pessoas com doenças raras,
que ele seja em todos os níveis de atenção, né, que não esteja centrado apenas no serviço de referência, mas também na atenção básica, no serviço de urgência. E é uma forma de garantir realmente a integralidade, de favorecer o acesso a esses pacientes que tanto sofrem já com a doença e também por ausência de serviço. Vem apontar também a questão da qualidade do atendimento, né? A qualidade desse cuidado, com ênfase também na humanização. Nessa política também estrutura a linha de cuidado de atenção às pessoas com doenças raras, no qual vem colocar a atenção básica como coordenadora do cuidado, né? Uma vez que o SUS é a porta de entrada, realmente, a atenção básica é a porta de entrada do SUS. E eu gostaria de destacar a questão do cuidado domiciliar, né? Que muitas vezes nós, do serviço de referência, ficamos limitados em acompanhar esse paciente só ali mesmo na sala de atendimento, né? Através das orientações, enquanto na atenção básica tem esse privilégio, digamos assim, de ter esse contato mais próximo com os pacientes. Então, a atenção básica realmente, para a gente, é bem importante ter essa parceria, é bem importante ter esse suporte. E na portaria também vem falar da atenção especializada, né? Nos serviços de urgência, ambulatorial e hospitalar. Então, tendo dito isso, agora vamos falar um pouquinho sobre o serviço social na fibrose cística, né? No qual o assistente social, ele realmente é um profissional diferenciado na equipe de saúde, porque o seu processo de trabalho, o nosso processo de trabalho, ele não é centrado na questão clínica do paciente, mas sim nas relações sociais que permeiam o processo de saúde e doença. Né? Nós temos uma equipe multiprofissional, onde cada profissional tem o seu papel, a sua importância, e, em sua maioria, os profissionais são voltados para a questão clínica. E o assistente social, ele vem trazer esse diferencial no cuidado. Ele vem fazer com que o atendimento tenha um olhar ampliado. Né? Ele vem fazer com que o profissional passe a ampliar aquele olhar. Não olhar apenas a doença em si, mas todas as relações que permeiam a isso. É um profissional também que tem uma escuta qualificada. É um profissional que está atento e tem uma sensibilidade, um olhar específico para as demandas daquele paciente. É um profissional também que estende o cuidado para além do espaço hospitalar. Né? É um profissional que, pelo fato de conhecer a rede, ele articula os diferentes setores e políticas públicas. Né? Então, ele vem trazer esse diferencial realmente no acompanhamento. É um profissional que é o elo mesmo entre o paciente, a equipe, a instituição. Ele favorece essa comunicação, né, interna e fora da instituição também. Então, assim, o assistente social, ele é um profissional crítico, né, um profissional propositivo e interventivo. E sempre identificando alguma situação, ele procura soluções, ele articula, ele vai em busca de soluções, né, para suprir a necessidade daquele determinado paciente. E aqui a gente vem colocar um pouquinho sobre as regulamentações, né, que norteiam o trabalho do assistente social na fibrose cística, não somente na fibrose, mas também na área de saúde como um todo, onde a gente se fez pela Constituição Federal, né, onde lá é um marco onde vem colocar que a saúde é direito de todos e dever do Estado. Posteriormente, né, tivemos a legislação do SUS, a Lei Orgânica da Saúde, onde vem trazer uma série de dimensões onde a gente se pauta, né, desde a questão da universalidade, os princípios do SUS, a questão do acesso, de favorecer o acesso à saúde, né, como direito, a integralidade, enfim, uma série de questões que a gente tenta primar, né, todos esses princípios no nosso cotidiano, na nossa prática enquanto profissional. Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que também foi um marco, e se tratando de fibrose cística
para o paciente pediátrico, a gente sempre está recorrendo à legislação, né, onde vem garantir os direitos da criança, onde vem colocar a importância desse atendimento integral em todos os espaços que essa criança venha transitar. Temos também a Lei Orgânica da Previdência Social, né, onde vem colocar os benefícios previdenciários, a Lei Orgânica da Assistência Social também, os parâmetros de atuação da assistente social da saúde é uma outra regulamentação que nós, enquanto profissionais da fibrose cística, também primamos. Tem o direito dos usuários da saúde, onde também vem reafirmar, né, todos os princípios da lei do SUS. E, mais recentemente, a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras. Então, a atuação do assistente social na fibrose cística, ela perpassa por todas as fases da doença, né? Desde o diagnóstico, na questão do acolhimento, na fase do tratamento também, nesse acompanhamento, buscando identificar todas as dificuldades que esse paciente tem, como também familiares, e também na fase da terminalidade, né? Que como a doença não tem cura, também muitos pacientes evoluem a óbito. Então, precisamos também dar um suporte nessa fase que é tão dolorosa, né, para todos, mas que também é importante que a equipe esteja presente. E aqui falando um pouquinho sobre esse primeiro momento, né, do assistente social, o acolhimento do paciente ou familiar. No qual é o primeiro contato, né, do profissional quando eles recebem o diagnóstico de fibrose cística. E aí, muitas vezes, os familiares, pacientes, se veem perdidos, assim, surpresos com aquele diagnóstico, né, e é uma oportunidade do assistente social dar um suporte, né, muitos deles trazem um sentimento de culpa, porque pelo fato de ser uma doença genética, né, os pais muitas vezes acabam se sentindo culpados, assim, por ter transferido essa doença, né, no caso, para os filhos. A gente percebe muito, assim, que eles têm medo, né, de como vai ser a vida deles a partir daquele diagnóstico, uma série de dúvidas que muitos têm. Então, realmente é bem difícil, assim, esse primeiro contato, mas que o assistente social tem uma importância, assim, bem grande mesmo. E é através nesse primeiro momento que ele busca conhecer a história de vida, né, do paciente, onde é visto a identificação do contexto socioeconômico, onde a gente orienta sobre o serviço, o tratamento, esclarece dúvidas, né. É o início de construção de vínculo do profissional, como também com a família. E falando agora um pouquinho sobre o acompanhamento social, né, o que a gente percebe é que a rotina do tratamento de um paciente com fibrose cística, ela é bem desgastante mesmo, assim, que devido à fisioterapia diária que muitos devem fazer, né, na verdade, é algo crucial para evitar a progressão da doença. As nebulizações, né, os suplementos, uma série de medicamentos que tem que tomar, antibióticos, as enzimas, como foi falado, né, nas outras palestras. Então, tudo isso a gente vai percebendo realmente um certo desgaste nessa rotina, mas nós da equipe tentamos dar força mesmo, sendo um apoio digamos assim, de desabafo, né, e buscando, a gente busca muito estimular a resiliência mesmo dos pacientes e da família, né, diante de tanta dificuldade que eles passam, nós profissionais muitas vezes somos os confidentes mesmo, assim. Então a gente percebe que eles, muitas vezes os pais, acabam tendo uma preocupação excessiva, muitas vezes, né, em relação aos filhos, que acaba gerando uma superproteção também, né, onde eles querendo evitar ao máximo que esse paciente sofra, que seu filho sofra, acaba sufocando um pouco, assim, vamos dizer.
que eu percebo também em relação a essa questão do acompanhamento é que as internações, dependendo da situação realmente clínica do paciente, são internações frequentes, né, e prolongadas. E eu via muito, assim, os pais com medo constante da morte. O medo da morte é bem presente, assim, com receio do filho não sair da internação, né? Então, realmente é um processo bem sofrido para as famílias. Uma outra situação, assim, bem particular, digamos, da fibrose cística é quando tem a indicação para procedimento de gastrostomia. Onde o que a gente percebe é que os pais têm uma certa resistência com esse procedimento, assim, em autorizar, porque eles precisam ter consciência, né, assim, da importância, da necessidade disso, no qual toda a equipe busca esclarecer realmente acerca disso, mas ainda assim muitos pais optam em não fazer ou são bem resistentes, assim, então é realmente um processo onde a equipe busca realmente convencer e apresentar a importância. No caso de adolescentes, assim, o que a gente percebe é que muitos deles buscam uma negação da doença, querendo esquecer mesmo, assim, que tem fibrose cística para poder levar uma vida mais tranquila, né, assim. Então, é uma fase realmente bem complicada, mas que a equipe tem dimensão disso, né, e busca fortalecer a família, busca fortalecer esse adolescente. Daí a importância do psicólogo, assim, nesse momento é crucial, né, mas infelizmente passamos por esses processos também. E o que a gente percebe é a frustração mesmo do paciente, da família, quando a doença vai progredindo, assim, né, quando vai agravando. Então a gente percebe um desânimo muitas vezes, o medo, né, da morte, como eu falei. E uma outra situação particular também da fibrose cística é quando tem a indicação para transplante pulmonar. Né, uma vez a função pulmonar não estando mais tão efetiva, as médicas encaminham, né, para a realização de transplante pulmonar. E que também é um momento bem crítico, assim, um momento bem difícil para os pacientes. Então, esse acompanhamento social, que eu relatei um pouquinho, assim, da questão mais específica da fibrose que a gente percebe, mas que o assistente social, em todos os momentos, né, que a gente vai vendo isso, a gente vai buscando viabilizar os direitos sociais, né, desses pacientes, orientando sobre os benefícios, encaminhando para a rede socioassistencial, né, articulando os diversos setores e instituições. Então, eu gostaria de dar ênfase muito acerca disso, assim, do tratamento intersetorial. Que nós do centro de referência não podemos tratar esse paciente sozinho, né? Assim, a efetividade do tratamento não se dá apenas pelo centro de referência. A gente precisa muito que esse tratamento seja feito de forma intersetorial, né? Que tenha a intervenção do paciente, inclusive da aceitação, do protagonismo da família, né? Que as unidades básicas de saúde, conhecendo a doença, conhecendo o paciente, venha também ser atuante conosco, que os hospitais de urgência e emergência também, as clínicas de fisioterapia, as escolas, creches, né? Em todos esses espaços onde o paciente transita, é importante ter um olhar diferenciado sobre o paciente. E aqui falando um pouquinho sobre os direitos, né, do paciente com fibrose cística. Hoje aqui no Espírito Santo, é direito realmente do paciente ter acesso a esse tratamento da fibrose cística, não só do Espírito Santo, né, do Brasil inteiro, mas hoje a gente tem como garantir essas consultas periódicas dos pacientes, os exames, os medicamentos, né, de alto custo, as internações, e tudo isso é feito realmente no centro de referência, tanto adulto quanto pediátrico. É direito do paciente ter assistência complementar, né? Aqui a gente poderia finalizar aqui na questão da fisioterapia,
que é recomendado que seja próximo à residência do paciente, e daí a importância da intervenção das secretarias municipais de saúde em estar viabilizando esse serviço para os pacientes. É direito dele também o transporte até o serviço de saúde, né, cidades do interior, onde vem para trazer esse paciente para o serviço de referência. E aqui destacar que os pacientes de fibrose não podem ter contato realmente com outro paciente de fibrose. Então, realmente garantir que nesse transporte não venham 2 pacientes ao mesmo tempo, né? Assim, de repente, se o paciente morar no mesmo município. Então, isso são cuidados que a gente procura orientar e, né, articular com o município isso. É direito do paciente o tratamento fora do domicílio, né, o TFD, que hoje todo o tratamento é feito no Espírito Santo, mas a questão do transplante, realmente que a gente precisa encaminhar para outro estado, porque aqui ainda não tem. Então, nesse ponto, é ausente ainda, né, aqui o Espírito Santo, mas que busca efetivar através do TFD. E a oxigenoterapia, né, que é a respeito do oxigênio, no momento que o paciente precisa, é disponibilizada aqui no Espírito Santo, no CREA Metropolitano. Agora, falando um pouquinho sobre os direitos do paciente em relação à assistência social. Né, ele tem que um benefício de prestação continuada, que não é só direito apenas do paciente de fibrose cística, né, mas essa legislação é para todos os pacientes e pessoas que necessitem da assistência social. Então, no caso, o BPC, como é que se encaixaria para o perfil do paciente de fibrose cística? No caso de criança e adolescente, né, precisaria ter uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo e ter essa comprovação da deficiência, né, porque o que acontece? A fibrose cística hoje, para ser considerada uma deficiência, precisa ver o estágio da doença, né, e a gravidade, digamos assim. Então, vai muito a critério de cada caso, assim. Uma vez o paciente tendo a gastrostomia, ele realmente é considerado um paciente de ciência, né? E aí, no caso também dos casos graves, quando passa a ter dependência de oxigênio. No caso do adulto, para ter direito ao BPC, não ter contribuído com o INSS, né? E ter também uma renda inferior a 1/4 do salário mínimo, e ter também a comprovação da deficiência de acordo com a gravidade mesmo do caso. Na assistência social é prevista o benefício eventual do auxílio funeral, né? Uma vez acontecendo o óbito do paciente, da criança ou do adulto, ele não tendo condições de custear a questão funerária, o município viabiliza tudo isso. E é direito do paciente está previsto na política de assistência social. Tem direito também a cursos profissionalizantes, né? Uma vez querendo fazer algum curso na assistência social, é garantido através do Serviço de Referência da Assistência Social, os CRAS dos municípios. Em relação à política de previdência social, nós temos o auxílio doença, que seria um benefício, né, da Previdência para garantir o afastamento do trabalho. E aí, para ter acesso a esse direito, precisa trabalhar de carteira assinada, né, precisa estar na qualidade de segurado, ter uma carência de 12 meses de contribuição, né, e estar incapacitado temporariamente para o trabalho. Então, para ter direito ao auxílio-doença, é um benefício temporário. Já a aposentadoria por invalidez é quando tem a incapacidade permanente. E aí, tem o mesmo perfil, né, os mesmos critérios do auxílio-doença. Tem que ter a carência de 12 meses de contribuição e precisa ser comprovada essa incapacidade permanente. Os pacientes de fibrose têm uma peculiaridade também, que eles têm isenção do imposto de renda,
né? Mas desde que seja apenas para os que são aposentados e recebam alguma pensão. Então, é específico para esse público, a isenção do imposto de renda. E aqui falando um pouquinho, né, sobre a adesão ao tratamento, que é algo bastante solicitado, assim, a gente do serviço social, mas eu gostaria de ressaltar, assim, que não é uma ação específica do assistente social, né, a adesão ao tratamento. Eu coloquei que é uma força-tarefa realmente, é uma série de aspectos, assim, que a gente tem que envolver, né, garantir, precisa do comprometimento de todos os membros da equipe multidisciplinar, né, uma vez que o cuidado, ele é coparticipativo, né? Ele precisa da implicação do paciente e ele precisa também da implicação do profissional. Então, chama atenção para isso, que é uma questão bem importante também na condução realmente do tratamento. E é importante que haja uma construção de vínculo, né, com o paciente, assim, que o paciente sinta confiança na equipe, para que esse tratamento seja efetivo. E aqui eu aponto algumas estratégias de fortalecimento da adesão, né, que é promover a democratização das informações, o empoderamento do paciente, envolver a família e outros atores no processo, e desenvolver grupos de família, né, porque como tem essa particularidade, a fibrose cística dos pacientes não poderem ter contato físico um com o outro, a gente, no caso pediátrico, busca fortalecer realmente o grupo de família, dos pais, dos responsáveis, e no caso dos pacientes, realmente promover espaços virtuais, né, de troca de experiência. E eu gostaria de chamar a atenção para uma particularidade no caso da adesão ao tratamento de criança e adolescente. Por quê? Identificando essa dificuldade da adesão, nesse caso específico, criança ou adolescente, e a gente identificando, né, que é devido à negligência dos pais responsáveis, após esgotadas todas as abordagens da equipe, né, todas tentado várias formas, assim, em termos de orientação, de conscientização, para que essa criança não falte às consultas, para que ela não deixe de fazer a fisioterapia, enfim, a gente realmente notifica o Conselho Tutelar como algo que já é preconizado realmente, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, onde vem colocar no seu artigo 13, né, sobre a obrigatoriedade de comunicar ao Conselho os casos de suspeita ou confirmação de violação de direitos da criança ou do adolescente, seja através da ação com maus tratos e violência sexual, ou pela omissão, né, que aí a gente compreende como negligência. Então, chamar a atenção para isso também. E aqui falando um pouquinho sobre os impactos sociais da fibrose cística. O que a gente percebe assim, com essa convivência com os pacientes, sobre os relatos deles, que a gente vê assim, que muitos deles têm um constrangimento mesmo, pelo fato de tossir, assim, constrangimento da tosse, né? Muitos deles também têm vergonha de falar que possuem a doença, com receio de como as outras pessoas podem recebê-los, acolhê-los, né? Porque eles relatam muito a questão de preconceito, pelo fato de muitas vezes a pessoa não conhecer a doença, achar que é algo contagioso. Então, daí a importância realmente da gente estar divulgando, né, os sintomas e tudo para poder favorecer que esses pacientes não sofram tanto preconceito. Eu percebo, né, a questão da frustração, que no processo da gastrostomia, que muitos deles é como se fosse uma negação da doença, muitos, né, querem fazer assim, também na fase da dependência de oxigênio. É um dos momentos assim, mais difíceis mesmo para as famílias. E a gente percebe, são muitas mães também, né, mães e pais, que abdicam do emprego em prol do cuidado diário, do tratamento da criança. Vemos também uma permissividade dos pais, né,
porque muitas vezes, pelo fato de ver que a criança sofre, tem aquela doença, então tenta compensar, né, de certa forma, assim, deixando fazer tudo o que quer, e isso tem uma consequência, assim, bem difícil, principalmente na fase da adolescência, né, porque vai perdendo autoridade, os pais vão perdendo autoridade, e os filhos vão querendo fazer o que quer. Então, também é um impacto, assim, social que a gente percebe. Eles têm, assim, dificuldade nas relações socioafetivas, né? Devido ao medo da morte, o medo de ter filhos, assim, e pelo fato dele ter fibrose cística, e caso de morrer, quem vai ficar com esses filhos, né? Assim, então, são uma série de questões que permeiam realmente e que passam, assim, que os pacientes passam, né? E relatam para a gente. Tem implicações, né, nas relações de trabalho, dificuldade em conseguir emprego devido às frequentes internações, rotina do trabalho, do tratamento mesmo, que é desgastante. E tudo isso, né, vai gerando distúrbios emocionais, como depressão, síndrome do pânico e tentativa de suicídio. Mas, assim, gostaria de chamar a atenção que esses impactos, eles não são unânimes, né, assim, eu acabei apontando isso, que a gente percebe em um ou outro, assim, não é algo que perpassam a todos, assim, acho que depende muito também de como cada família recebe, como cada paciente aceita o seu diagnóstico, trata, mas são algumas questões que perpassam em alguns casos. Uma outra dimensão também que o assistente social atua, e com louvor, digamos assim, é a questão do incentivo ao protagonismo social, né, que é buscando empoderar os pacientes e familiares, buscando fazer com que eles despertem sonhos e projetos de vida, né, não foque só na questão da doença, do que não pode fazer, das limitações. E aí a gente tem incentivado realmente ações de divulgação e conscientização da doença, né, para desmistificar estigmas e preconceitos, para favorecer o diagnóstico precoce. Buscamos, né, também que os pacientes valorizem as práticas esportivas, sobretudo a nosso profissional de fisioterapia, né, mas que a gente vê como uma questão social também. E o incentivo dos pacientes e familiares nos espaços de participação social, né, como as associações, os conselhos de saúde. Então, o assistente social busca realmente incentivar o protagonismo social. E aqui, para encerrar, deixo uma frase, né, do Instituto Unidos pela Vida, que é uma ONG que tem apoiado bastante e divulga a causa da fibrose cística, que vem falar que a fibrose cística é parte do que somos, mas não o limite do que podemos ser. Então, é isso o que a gente busca trazer para os pacientes, né? Que eles têm uma doença para a vida inteira, que é grave, mas que eles não se resumem a isso, né? Eles podem muito mais. E devem ir e mostrar, né, a todos o quanto podem e o quanto são especiais e o quanto são raros. E aqui deixo o contato dos serviços de referência, né, do Espírito Santo, o pediátrico e adulto. E a minha mensagem é essa.